Olá, estamos aqui para mais uma demonstração de uma variável associada à qualidade da água, da disciplina qualidade da água. A variável que estudaremos hoje é o oxigênio dissolvido, o OD, uma variável de extrema importância para a classificação de corpos d'água e para processos de operação de estações de tratamento de esgoto. Essa variável, o OD, ela pode ser medida de duas formas, basicamente. Uma, através de equipamentos de uma forma mais sofisticada, utilizando os chamados oxímetros, onde nós temos um eletrodo com uma membrana seletiva ao oxigênio, que oferece um resultado rápido e muito confiável. E uma outra metodologia mais clássica, voltada à química analítica, que é o método de Winkler modificado pela azida sódica. Uma metodologia antiga, porém com muita validade na medida em que equipamentos como o oxímetro ainda possuem um valor muito alto de mercado, não são todos os laboratórios que conseguem disponibilizar de um, e também pelo fato de que esses equipamentos, a maioria deles, necessitam de uma calibração. E aí o método de Winkler modificado pela azida sódica acaba tendo seu emprego na determinação de valores de OD para oferecer ao equipamento como meio de calibração. Bom, independente disso, hoje nós faremos a demonstração do método de Winkler modificado pela azida sódica. Como material e reagentes, nós temos aqui uma boreta com o tiosulfato de sódio, nós temos aqui frasquinhos de reagentes com todos os reagentes que usaremos nessa análise. É uma análise que emprega muitos reagentes, vamos descrever e detalhar um por um, na medida em que a análise acontecer. Uma proveta, Erlenmeyer, frasco de DBO e o nosso becker com a amostra. De posse desse material, nós iniciaremos aí a descrição da metodologia. No frasco de DBO, nós vamos completá-lo com a nossa amostra. Tomando cuidado para que não ocorra turbilhonamento e eventualmente não se introduza ar, por conta disso, oxigênio na massa líquida. Então, temos aqui um frasco de DBO completado com a nossa amostra. Nós vamos agora proceder à fixação do oxigênio. Essa etapa de fixação de oxigênio ela pode ser feita, por exemplo, no próprio campo, no local de coleta, num corpo d'água. Fixa-se o oxigênio no campo e aí conduz ao laboratório para dar continuidade à segunda etapa, que é a determinação propriamente dita do OD. Para a fixação do oxigênio, nós usamos dois reagentes. O álcali iodeto azida e o sulfato manganoso. Ambos num volume de 1 ml, que já é um volume em excesso para garantir que haja elemento suficiente para a reação se processar, independentemente da concentração de oxigênio dissolvido na sua amostra. O álcali iodeto azida trata-se de um reagente composto por três sais, três reagentes. Um deles é uma base. O álcali, que é um hidróxido de sódio, iodeto, um iodeto de sódio, e a azida sódica. Cada um desses três reagentes aqui misturados terão uma função ao decorrer da análise. Nesse primeiro momento, dois desses reagentes terão um papel fundamental. O álcali, para que eleve-se o pH, e a azida sódica, para evitar interferentes na reação que ocorrerá do oxigênio. O iodeto, aqui presente, quando a gente adicionar aqui, ele ficará nesse momento avulso na solução. Ele não será chamado a participar de nenhum processo químico. Então, vamos lá. Eu vou adicionar 20 gotas, que equivale a mais ou menos 1 ml do álcali iodeto azida. Então vejam, recapitulando, aqui agora na minha amostra eu tenho uma solução alcalina que elevou o pH, eu tenho uma solução de azida que está complexando compostos nitrogenados que eventualmente poderiam interferir na reação,
e tenho o íon iodeto na solução. E principalmente, eu tenho o oxigênio dissolvido presente na minha amostra. A fixação desse oxigênio ocorrerá mediante a introdução do nosso outro reagente, o sulfato manganoso. O que ocorrerá? O manganês, quando entrar em contato aqui nessa amostra, em presença de um pH elevado, reage com o oxigênio, formando um precipitado, um composto insolúvel, o óxido de manganês, um precipitado de cor marrom. Então, eu vou adicionar 20 gotas, equivalente a mais ou menos 1 ml de sulfato manganoso, e vocês verão que começará a precipitar um sólido dentro do frasco. Esse sólido é o óxido de manganês. Vejam só. Então vejam, começou a precipitar o óxido de manganês. Eu vou fechar, tirar esse excesso e homogeneizar o conteúdo. Nesse momento, no interior desse frasco de DBO, não há mais oxigênio dissolvido. Supõe-se que pela quantidade de reagentes adicionado, todo O2 reagiu com o manganês em função do pH alcalino, formando estequiometricamente, em proporção de 1:1, uma concentração de óxido de manganês. Então vejam só, a determinação de OD pelo método de Winkler é uma determinação indireta. Nesse momento, nós convertemos todo o oxigênio dissolvido, toda a massa de oxigênio dissolvido, em massa de óxido de manganês, esse precipitado marrom. Houve uma conversão estequiométrica de 1:1. Só para ilustrar, usando números, se eu tinha 10 oxigênios dissolvidos, se eu tinha 10 O2, agora eu tenho 10 óxidos de manganês, uma proporção estequiométrica. Entretanto, esse precipitado formado, ele não me permite analiticamente ainda uma determinação titulométrica. Poderíamos fazer uma gravimetria, mas sabemos que a gravimetria é um método que traz em si uma certa irregularidade de segurança, e é possível ainda conduzirmos isso aqui para uma análise titulométrica que nos oferece muito mais precisão dos resultados. Mas o óxido de manganês, esse precipitado, ele não me permite isso. Eu preciso prosseguir nas transformações que ocorrerão aqui. Então vejam, lembram que aqui dentro ainda tem o iodeto? Do álcali iodeto azida? Disse a vocês que o iodeto nesse primeiro momento ia ficar avulso dentro do frasco de DBO. E ele está. Nós temos aqui iodeto em solução e o óxido de manganês precipitado. Esses dois, eles só conseguirão reagir se eu acidificar esse meio. Trata-se de uma reação de óxido-redução que ocorre entre o iodeto e o óxido de manganês. E para toda reação de óxido-redução ocorrer, eu preciso de íons H+. E é o que eu falei agora. Eu vou oferecer aqui no meio 1 ml, 20 gotas, de ácido sulfúrico concentrado. Vamos ver, vamos lá. (20 gotas de ácido sulfúrico concentrado) e dessa forma introduzir íons H+. Veja só que já está começando a ocorrer uma transformação no interior. Vou novamente tirar esse excesso e cuidadosamente homogeneizar o conteúdo do frasco. E o que temos aqui é o aparecimento do iodo, I2, iodo molecular. De onde vem esse iodo? Esse iodo ele vem da reação do iodeto com o óxido de manganês, numa proporção estequiométrica também. Então vejam só, eu tinha um oxigênio dissolvido, tinha um O2 na minha amostra, eu converti numa massa de óxido de manganês, estequiometricamente proporcional, e agora transforma essa massa de óxido de manganês em iodo. O iodo, eu consigo, através de uma titulometria simples, usando amido como indicador, quantificá-lo. Vejam só, para nós determinarmos o oxigênio dissolvido, nós vamos determinar, na verdade, a concentração de iodo formado.
através da determinação da concentração de iodo formado, chegaremos à concentração de oxigênio dissolvido. Para isso, nós vamos agora retirar cuidadosamente 100 ml dessa amostra. Sempre tomando cuidado de observar na altura dos olhos o menisco, para ver se realmente o ônus está ok. Vamos transferir para o LMA. Aqui nessa coleta nós temos uma solução de tiosulfato de sódio de concentração 0,025 normal. A metodologia, segundo o Standard Method, para a determinação, para essa titulação, ela pede que a gente inicie a titulação sem adição de nenhum indicador, para que a coloração do amido chegue ao amarelo pálido, para evitar qualquer erro de visualização. Entretanto, para efeito de demonstração, nós vamos adicionar já agora algumas gotas de amido. O amido, ele em presença de iodo molecular, de I2, ele assume uma coloração azulada, que nesse momento vocês aí na imagem devem estar vendo algo como preto, algo muito escuro, em função da concentração de iodo aqui. Mas o fato é que essa coloração, ela tende a desaparecer quando não houver mais iodo molecular aqui em solução. E aí, para que isso aconteça, nós vamos titular com o tiosulfato de sódio. O tiosulfato de sódio vai reduzir o I2 a I-, vai reduzir o iodo a iodeto. Então eu vou adicionar tiosulfato de sódio, e quando essa solução ficar incolor, indica que todo iodo foi reduzido a iodeto e a minha reação terminou. Só para demonstrar. Como agora a coloração é um pouco mais azulada, recheada, mas ainda não está incolor, ainda tem iodo na solução. Possível titulação. Até a amostra ficar incolor. Nesse momento, todo o iodo foi consumido. Eu anoto o volume gasto de tiosulfato de sódio, e com esse volume gasto, aplicado à fórmula, eu consigo converter tudo que nós fizemos para iodeto em termos de oxigênio dissolvido, e assim expressar o resultado em miligramas de oxigênio por litro. Vejam só, transformamos o OD em óxido de manganês, em iodo, e determinamos o iodo. Como não faz sentido expressar o resultado em miligramas de iodo por litro, convertemos isso através da estequiometria em termos de oxigênio dissolvido. E assim a gente conclui a análise, como pode ser visto, de uma forma simples, que pode ser feito tanto numa bancada bem estruturada de um laboratório, como no campo, numa coleta em um corpo d'água, com o mínimo de infraestrutura necessária. Lembrando que, de qualquer maneira, esse método ele ainda tem a sua validade aplicada aos equipamentos, os oxímetros, na determinação de valores de OD e posterior calibração. Então, vimos hoje aí o método de Winkler modificado pela azida sódica.